101.8. Oh, oh, oh. Yeah. É número 1 Rádio Clube. Olá a todos, bem-vindos ao Mais Saúde aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira. É uma entrevista sobre saúde todas as semanas e sempre com a psicóloga Ana Sousa. Ana, bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Cá estamos nós e não esqueça que pode ouvir na Rádio Clube em 101.8 e também radiopassos.pt à quarta-feira, ao meio-dia, com repetição ao domingo à mesma hora. E claro, também sempre disponível em vídeo no YouTube da Rádio Clube, no próprio site e nas redes sociais. Hoje vamos falar do regresso às aulas das crianças, não é? Que estão muito felizes. As crianças muito felizes e os pais também, não é? Sim, de facto, sim. Na passada quinta-feira tivemos a informação de que as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo poderiam retomar a partir de segunda-feira e acho que de um modo geral a notícia foi bem recebida por toda a comunidade, seja pela comunidade educativa, seja mesmo pela comunidade dos pais e das crianças. Claro que os pais que estavam em teletrabalho tiveram aqui alguns constrangimentos e algumas dificuldades acrescidas a este período de ensino à distância, que apesar de tudo ainda foi longo. As crianças pararam a escola no dia 21 de janeiro e, portanto, regressam a 15 de março, quase praticamente 2 meses depois. Portanto, acho que de um modo geral a notícia foi bem recebida por toda a comunidade, ainda que com alguns receios, mas sim. A Ana conhece muito bem as crianças e lida com elas. No seu caso também sei que tem uma criança. Como é que vê este regresso das crianças muito felizes, apesar de todos os condicionalismos que existem neste regresso? Sim, há muitos condicionalismos, mas nós pensamos mais adultos nos condicionalismos do que propriamente nas crianças. As crianças, ou melhor, todo o ser humano tem uma capacidade de adaptação à mudança muito, muito boa, mas resistimos sempre. E quanto mais adultos somos, quanto mais velhos somos, mais vamos resistindo às mudanças, porque mudar significa sair da zona de conforto, significa sair de alguma estabilidade e de alguma segurança que nós já temos dada como adquirida e portanto temos mais resistência. As crianças não, as crianças têm uma excelente capacidade de adaptação à mudança. Obviamente que este período de confinamento e qualquer período de confinamento é delicado para as crianças. Eu quando digo que foi delicado e foi complicado para alguns pais em teletrabalho, e falo por mim também, que também o estive, isto também foi muito complicado para as crianças. Elas adaptaram-se às aulas online, adaptaram-se à realização dos trabalhos, obviamente que umas mais do que outras, pelo gosto pelo trabalho, pelo gosto pela escola, pelo gosto da aprendizagem, que também interfere, não é? Vai interferir com a motivação de cada criança, mas de facto elas adaptam-se. E quando regressam à escola, também se adaptam mesmo a todos estes condicionalismos de entradas, saídas, desinfecção, o uso da máscara. Tudo isto para elas é visto como algo que passa a ser rotina. Não têm grande dificuldade, nem têm grande resistência a estes condicionalismos. E de uma forma geral, claro que havia crianças que poderiam estar menos contentes por regressarem à escola, porque 2 meses em casa é muito tempo. E querem ficar com os pais, querem brincar a toda a hora, não é? Querem ficar com os pais, sabem que estão num espaço que querem brincar. Muitas crianças foram percebendo que, apesar de tudo, podiam aprender em casa, podiam aprender junto dos pais, podiam aprender e a seguir às aulas tinham de fazer os trabalhos, mas podiam brincar. Portanto, algumas crianças tiveram aqui, se calhar, uma vontade mais pequena em voltar à escola, mas de um modo geral a maioria das crianças regressou à escola com vontade de regressar e essencialmente pela necessidade que nós, enquanto seres humanos, seres sociais, pela necessidade que tinham de socializar, de estar com os amigos, de brincar, de partilhar, do interrelacionamento e portanto a maioria das crianças regressou
com vontade à escola. E, de certa forma, os condicionalismos para eles acabam por passar um bocadinho mais ao lado do que a nós. Nós, pais e comunidade educativa, terá neste momento muito mais receios e mais algumas dúvidas. Será que vamos ainda ter de voltar a casa este ano? Será que vamos ter de voltar novamente? Será que isto terá de parar novamente? Será que como é que isto vai correr? Mas as crianças, essa parte acaba por lhes passar muito ao lado, e eu estou a falar apenas das crianças que retomaram nesta fase, ou seja, estou a falar apenas da creche, jardim e primeiro ciclo. Porque a partir dos 10, 11 anos eles também já pensam de uma outra forma e mesmo estar em casa também já é visto de uma outra maneira, portanto, mesmo só falar daqueles que já regressaram ontem à escola. Isto começa a ser um pouco complexo tanto para os filhos como para os pais, que é viver uma vida normal de escola, terem que confinar, terem que desconfinar e terem que confinar. Até que ponto nas crianças e nos pais isto vai trazer mazelas no futuro, ou já está a trazer tanto para os pais como para as crianças, se eventualmente, por exemplo, voltarmos a confinar? Ainda não há estudos que nos demonstrem efetivamente, ou de forma concreta, os prejuízos ou os efeitos que esta pandemia possa ter trazido. Claro que trouxe, eu já referi isto até, penso que nas primeiras edições, quando confinamos e quando regressamos ao ensino à distância, e isto obviamente que deixa marcas, porque há crianças que foram estando mais do que estes 2 meses privadas de uma série de relacionamentos e de uma série de contactos afetivos e emocionais. Nos pais também deixa, porque de certa forma ninguém tem uma vida normal, não é? Temos alguma normalidade dentro daquilo que nos é possível. Portanto, nós adultos também estamos privados de situações e da nossa normalidade diária, mesmo em termos profissionais, em termos de trabalho, em termos de organização. Todos nós estamos privados de liberdades, de determinadas circunstâncias, de contactos e, portanto, claro que esta pandemia vai deixar marcas. O governo anunciou, penso que na sexta-feira, que vão ser destinados uma quantia até bastante elevada em Portugal para a saúde mental, para a partir de abril, maio, começarem a serem criadas equipas multidisciplinares que venham a trabalhar a saúde mental pós-pandemia. Portanto, de certa forma, também já começa a haver essa consciencialização de que, embora ainda não existam estudos científicos que nos demonstrem os efeitos da pandemia, sabemos que eles vão existir porque, a nível mundial, já estão a ser criadas equipas para trabalhar a saúde mental pós-pandemia. Que nem será pós-pandemia, que será ainda dentro da pandemia, porque isso nós ainda vamos ter aqui alguns meses pela frente, não é? Portanto, nem vai ser no pós, vai ser durante a pandemia. Eu tenho assistido e vi um debate há muito pouco tempo falar sobre o facto de os pais, alguns pais, estarem desafogados, entre aspas, pelo facto de os filhos regressarem à escola. Há quem defenda que os pais não devam manifestar esse contentamento e há quem o defenda. Como é que vê essas posições daqueles que ficaram muito contentes dos filhos ir para a escola, não no sentido escolar, mas sim no sentido de estarem um pouco mais livres e também por estarem cansados? Como é que vê essas diferentes opiniões que existem na sociedade? Há sempre formas diferentes de estar, de pensar e até de certa forma de criar aqui alguns juízos de valor. Pronto. De uma forma geral, é importante perceber que nós estamos há um ano em pandemia. E isto acaba por ser muito difícil, como eu estava a referir, não é? Nós pais e toda a comunidade adulta também está restringida e está privada de normalidade. Fala-se muito atualmente da fadiga pandémica e, de facto, começa a ser necessário falar sobre isto porque as pessoas estão efetivamente mais cansadas. Estão muito cansadas de um acumular de situações que desde março do ano passado tem vindo a surgir. Por isso, é normal que alguns pais sintam essa liberdade interior, porque, de certa forma, estar 24 horas com as crianças num contexto de ensino-aprendizagem é diferente.
Porque se os pais tivessem estado um mês com as crianças, mas sem esta responsabilidade educativa, esta responsabilidade académica, provavelmente seria diferente a forma como se sentem. Agora, os pais não são professores. E mesmo os que são professores não são professores dos filhos, não é? Portanto, o comportamento que os filhos têm com os pais é sempre diferente do comportamento que têm com os professores, precisamente porque há um espaço diferente. Há o espaço escola e há o espaço casa. E o que acontece quando se fala de ensino à distância, o ano passado foi o terceiro período todo, portanto, quando acabou a escola também acabou o ensino à distância, as crianças não regressaram. Este ano sabíamos que existiria a expectativa de regressarmos, não sabíamos quando, mas sabíamos que à partida não iríamos ficar até ao final do ano letivo nesta circunstância. E esta situação esta sensação e esta expectativa do regressar também gera aqui alguma dificuldade na gestão emocional. Agora, é importante percebermos que, de facto, os pais ficaram muito satisfeitos pelo facto dos filhos regressarem e sentirem essa sensação mais de alívio e de liberdade, precisamente porque os pais estavam a ser pais e estavam a ser professores, ou estavam a ajudar na parte académica. A responsabilidade é crescida. A responsabilidade, o peso de querer que as crianças consigam desempenhar as suas tarefas académicas, consigam realizar os seus trabalhos, consigam corresponder às expectativas dos professores e daquilo que é esperado em termos de metas dentro daquilo que é aprendido. Portanto, há aqui um acréscimo muito grande de responsabilidade e houve aqui um acréscimo grande de responsabilidade para os pais. Porque os pais podem estar um mês com as crianças e não sentem isto. Agora, sentem numa circunstância destas, não é? Quer dizer, estamos há mais de um mês com aulas à distância com os filhos. E como é que analisa aquelas crianças que ficaram privadas do ensino à distância porque não têm computador, porque não têm internet, apesar do governo ter prometido no ano passado que todas as crianças iriam ter um computador? Como é que analisa esse pormenor de falta de computadores? É assim, no primeiro ciclo, e eu apenas da realidade que conheço, não houve crianças que tenham ficado privadas do ensino por falta de algum tipo de equipamento. Apesar do governo não ter conseguido cumprir na totalidade, as escolas e as famílias fizeram sempre um esforço muito grande para que as crianças, para que isso não acontecesse. Quando se fala do terceiro ciclo e do ensino secundário, nós sabemos que os alunos poderiam estar na escola, os que não têm esses equipamentos e não têm essa possibilidade, poderiam deslocar-se à escola e assistir às aulas na escola e realizar os trabalhos todos na escola. Mesmo eu, enquanto professora, tenho alguns alunos que assistem às aulas e realizam os seus trabalhos na própria escola. Nas crianças do primeiro ciclo, foi sempre feito um esforço muito grande para que isso não acontecesse. Por isso, eu acho que, de uma forma geral, apesar de não ter sido cumprido o objetivo, conseguiu-se que não se ficasse sem poder assistir às aulas ou sem poder, embora acredito que em algumas situações tenha sido muito difícil e o esforço tenha sido muito grande. Eu digo isto porque eu próprio assisti, porque também tenho uma filha e esteve também com aulas online. E só para ter uma ideia, de uma turma de 25 a 30 crianças, normalmente só estavam 8, 9 online. É por isso que nem tudo é linear e, de facto, houve falta de computadores ou de internet, ou o que seja. Sim, houve. Por isso é que eu digo, da realidade do primeiro ciclo que eu conheço, foi feito um esforço para que isso não privasse as crianças de estarem no ensino à distância. Agora, acredito que as situações que se conseguiram ultrapassar foi por esforço das famílias, das escolas e da comunidade envolvente. Não propriamente do governo, do cumprimento do governo. Foi pelo esforço da comunidade, quer educativa, quer a comunidade envolvente à família. As crianças regressaram. Se eventualmente tiverem que confinar novamente, o que é que vai acontecer, não é?
Eu acho que todas as circunstâncias e situações nos servem de aprendizagens e esta temporada de ensino à distância, que foi quase de 2 meses, começou a 8 de fevereiro, não é? Portanto, termina a 12 de março. Esta temporada permitiu que as crianças se habituassem. Algumas já tinham trabalhado nesta modalidade o ano passado. No caso da minha filha, por exemplo, como era o primeiro ano, o ano passado não tinha estado em situação de ensino à distância com aulas online. Portanto, eu acho que se tivermos de voltar, já está tudo mais organizado. As crianças também já sabem com o que vão contar. Os pais também já sabem com o que vão contar. Também permitiu aos pais, aqueles que puderam acompanhar, porque houve muitos pais e continuam a existir pais que tiveram sempre a trabalhar, mas os pais que puderam acompanhar os filhos também tiveram a possibilidade de perceber como é que as crianças estão em termos de aprendizagem, como é as dificuldades que vão tendo no ensino à distância, o que é mais difícil, e se calhar numa próxima possibilidade de voltarmos ao ensino à distância, mesmo os próprios pais já têm aqui algumas ferramentas e algumas estratégias que os poderão vir a ajudar futuramente. Acaba por ser mais fácil, não é? Se voltarmos a confinar, porque já estamos um pouco habituados nós Sim, e também as crianças, não é? E sim, de certa forma, mesmo as crianças já sabem o que é que vão ter novamente. Muito bem, Ana, muito obrigado por mais este espaço do Mais Saúde na Rádio Clube, todas as quartas-feiras, sempre ao meio-dia, com repetição ao domingo. Ana, para a semana vamos voltar com um novo tema. Muito obrigado. Obrigada e eu até para a semana. Já sabe, aqui na Rádio Clube, em 101.8 e também em radiopassos.pt, em vídeo disponível nas redes sociais, no YouTube e no site da Rádio Clube, em radiopassos.pt. Foi bom estar na sua companhia. Até para a semana.